Oi, irmãos, estou aqui mais uma vez, gerando esse vídeo aqui, que vai ser um vídeo curto, somente para dar uma explicaçãozinha rápida para os irmãos, a respeito de um debate do qual eu participei ontem, debate este no qual eu fui convidado, não como participante, mas como assistente, ou seja, estando ali somente para estar presenciando aquele momento ali, e confesso que em determinados momentos senti vontade de falar alguma coisa a respeito, mas como não fui convidado para tanto, então fiquei realmente somente como assistente ali do desenrolar daquele debate ali. Todavia o debate se enrolou em torno do milênio, e nós sabemos da importância do milênio, do conhecimento do milênio, que nos traz aí grandes reflexões do propósito, das circunstâncias, da revelação do milênio. E o que Deus realmente está fazendo com o milênio nessa última dispensação, a sétima dispensação do relacionamento ao homem-Deus, o milênio. Então nós temos aí a importância do milênio, o estudo do milênio aí, e ele nos traz revelações bastante interessantes e bastante reveladoras quando nós nos aplicamos ao estudo do milênio. Todavia, eu vou meter aqui aquilo que foi discutido ali nos tópicos ali relacionados para a defesa daqueles que ali estavam, para fazer as defesas, as perguntas, sobre os tópicos, sobre os três tópicos ali relacionados. Esses três tópicos foi pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. E começou com o primeiro tópico a ser defendido, o pós-milenismo. Em princípio, eu quando vi esse termo aí, pós-milenismo, eu vi logo que isso aí é impossível, não existe um pós-milenismo, porque realmente o milênio chega ao fim e nós entramos na eternidade no julgamento final, no final de todas as coisas ali, conforme a Bíblia nos revela. Mas vamos estudar um pouquinho aqui onde é que foi firmado, baseado, essa tese do pós-milenismo ali, foi baseado num texto que eu acredito tenha sido um pouco mal interpretado, que se encontra ali em Apocalipse capítulo 20, versos de 1 a 5. E eu gostaria de ler esse texto antes de fazer uma pequena reflexão sobre ele, dando uma interpretação correta a esse texto aí. O texto diz o seguinte: "E vi descer do céu um anjo que tinha as chaves do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele selos, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabassem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo." Agora, vou pedir para prestar atenção nessa parte, desses dois últimos versículos aqui. "E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dados o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem." Essa é a primeira ressurreição. Olha só, o texto aqui, ele não fala aqui que esses acontecimentos aqui se deram no final do milênio. Eles estão num relato aqui de um acontecimento do final do milênio, mas esses acontecimentos dos versículos 4 e 5 não se deram no final do milênio. Eles aconteceram no período da grande tribulação, quando aconteceu de fato essa mortandade de santos, e esses que foram mortos no milênio, na grande tribulação, é que reinaram com Cristo durante o milênio, como está aqui, e não receberam o sinal nas suas terras nem em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ou seja, eles estavam já vivos, já tinham havido a ressurreição, e diante disso é que eles reinaram esses 1000 anos. E o texto completa no versículo seguinte que "mas os outros não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram." Esta é a primeira ressurreição. Então a ideia é de que essa ressurreição ela se deu aqui, no milênio,
Quando aqui nós vemos que, numa interpretação, que mas esses outros também não reviveram. Não reviveram quando? Não reviveram juntamente com aqueles que reviveram, que foram ressuscitados ali no período da grande tribulação, ou seja, foi uma coisa concomitante. Quando uma aconteceu, a outra não aconteceu. Quando reviveram aqueles que foram reinar com Cristo, aqueles que não mereciam, que não foram salvos, né, não reviveram, ficaram mortos, né, até o final dos 1000 anos, até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição, ou seja, ela se deu ali na grande tribulação. Mas para não tornar o vídeo muito grande, vamos logo ao outro ponto que foi colocado. O milenismo, ele não acredita num reinado físico de Cristo durante o milênio, ou mesmo não acredita, né, que isso venha a acontecer no futuro. Para o amilenista, o que acontece é que o milênio ele já aconteceu, né? Ou seja, está inserido, ele está pulverizado em toda a história humana. E nós, de fato, somos testemunhas daquilo que aconteceu durante fatos históricos que, ciclicamente, já aconteceram e que podem ser interpretados como fatos até um tanto escatológicos. Todavia, né, nós devemos lembrar que desde a morte de Jesus para cá, fica difícil acreditar que o Satanás estivesse preso, né, durante esse tempo todo aí. Até porque quando Jesus foi morto e ressuscitou, né, no período ali, houve uma grande perseguição do Império Romano à igreja, né, e que veio massacrar a igreja ali, os judeus, né, no ano 70 de nossa era, e que eles conferem a isso o período da grande tribulação, que realmente foi um período terrível da história judaica ali, né? E essa inserção da escatologia, do milênio, na história tem até um nome, né? Tem até um movimento que é aqueles que creem no preterismo, no historicismo. É só estudar aí no Google aí e verificar o que vem a significar isso aí. Ou seja, na realidade, o amilenista, ele é um preterista, é um historicista, né? Ele acredita que o milênio está se desenvolvendo ao longo de toda a história passada e presente, e que ainda resta alguma coisa para acontecer sim, mas que esta vai terminar com a vinda de Jesus Cristo, quando então será lançado no inferno aqueles que se perderam e para o céu aqueles que se salvarem, e ponto final e fim, e acabou essa história aqui. Ou seja, não existe um milênio, né, físico após esse período aí, né? Também é difícil acreditar isso aí, até por conta da Igreja Católica, que matou muito mais cristãos. Enquanto o Império Romano matou milhares, a Igreja Católica matou milhões de cristãos, e a perseguição movida pela Igreja Católica, né, ao cristianismo foi muito mais terrível do que o que foi movido pelo romanismo, e foi por muito mais tempo, inclusive, aí, né, desde lá de quando a Igreja Católica se uniu ao Império Romano, lá em 313 de nossa era aí. Né, também fica difícil você aceitar isso aí, até por conta de Apocalipse 12, que e outros textos da Bíblia, do Novo Testamento e Velho Testamento, que falam do milênio. Apocalipse 12 fala de Jesus como reinando com vara de ferro sobre todas as nações, e isso não se cumpriu, bem como vários textos que estão tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Então, essa parte aí, ainda que exista realmente um fato curioso sobre o ciclo histórico que veio a começar com Satanás, né, que é a história toda cíclica ao longo do tempo, e você vai encontrar vários cumprimentos que se confundem com escatologia, mas o importante é você perceber que realmente não cumpre todo o propósito daquilo que está predito na escatologia para se cumprir, né, e não vai achar na história muita coisa do que está predito para acontecer dentro do milênio. Então vamos para a última posição aqui, que foi a posição pré-milenista, que são de fato aqueles que acreditam na existência de fato, na realização de fato de um reino em que Cristo vai estar sobre essa terra, reinando sobre todas as nações, né, e esse reino vai existir, né, e vai acontecer exatamente como estão todas as profecias bíblicas com relação a ele, né, inseridas tanto no Novo quanto no Velho Testamento, né? Na realidade, o pré-milenista ele crê na literalidade, no propósito, na necessidade da existência do milênio, né? E esse milênio, né, nós podemos entender como cumprimento não somente do Apocalipse 12, como de outros textos, né,
que estão nas profecias, né, e que esses textos são ímpares, né? Ímpares por quê? Porque não encontram respaldo na história humana e que possam realmente explicar essas profecias inseridas na Bíblia ali com relação ao milênio. Profecias que falam de política, de economia, falam da natureza, falam da anatomia, da fisiologia humana durante aquele tempo do reinado de Deus sobre a terra aí, ou seja, as alterações que vão acontecer lá dentro, né? A natureza, a restauração da natureza animal, da natureza normal, né? A deposição das armas, a destruição das armas, né? Em que todos progredirão, como é que se diz? A longevidade voltando, quer dizer, não explica todos esses fatos históricos, né? Esses fatos proféticos que estão ali na Bíblia e que falam justamente do milênio ali. Então, é difícil você pegar o texto bíblico ali e não crer naquilo que está literal na Bíblia ali, para estudar o texto bíblico ali, né? Então, nós vemos aqui que o pré-milenista, né, ele simplesmente pega o que está na Bíblia, as profecias, e crê naquilo que está, que é literal, que está na Bíblia ali. Simplesmente crê nisso aí. Então, somente para dar um encerramento aqui nesse vídeo aqui, o pós-milenismo não há muito o que discutir, não existe pós-milenismo. O amilenista, que é inclusive a posição batista, né, se quem for estudar a escatologia, segundo a visão batista, vai perceber que realmente essa é a visão dos batistas, que é historicista e é preterista. E os pré-milenistas, que são aqueles que acreditam de fato nos acontecimentos futuros que levarão a última dispensação, que é a dispensação do milênio, em que Cristo de fato vai estar sobre essa terra, né? Vai reinar sobre essa terra, e que esse reino milenar tem um propósito, uma necessidade, né? E as circunstâncias dele servem ao propósito de Deus para o cumprimento daquilo que ele planejou para toda a humanidade até o tempo do final do milênio. Agradeço aí, e somente uma explicação rápida com relação aos tópicos que eu vi ali. Fica com Deus aí.